Salmo 84, um dos salmos mais lindos da Bíblia. Salmo 84, eu vou me ater a 3 versículos, mas eu quero ler apenas para o início dessa mensagem, a parte A do versículo 7. E depois você mantém sua Bíblia aberta aí. Diz o seguinte: vão indo de força em força. Será que nós temos vivido e andado assim? De força em força? Ou, tendo a nossa força aumentada à medida em que estamos na jornada da fé? Como isso é importante. O conceito de força é a razão do movimento ou aquilo que faz alguma coisa se mover. Então, olha só, a força é a razão do movimento. É aquilo que faz alguma coisa se deslocar, se mover. E força também é aquilo que não se deixa vencer. Então, nós temos 2 conceitos de força. O primeiro que diz respeito a que esse é um agente que nos impulsiona a irmos adiante, mas também esse é um agente que faz com que possamos prevalecer diante das adversidades que a vida traz. E não são poucas, não é assim? Não são poucas, né? Você sabe o quanto viver é difícil neste mundo de pecado, nesse mundo destituído da glória de Deus. Embora sejamos pessoas reconectadas com o Senhor, mas vivemos em um mundo perdido, e isso traz muitas aflições. Este salmo é um salmo maravilhoso, que fala sobre a jornada dos israelitas, quando eles saíam cada um de suas cidades, e anualmente iam às festas que estavam acontecendo lá onde estava o tabernáculo do Senhor. Ali eles eram convocados à adoração, e anualmente, pelo menos uma vez por ano, todos aqueles que já tinham uma idade acima de 20 anos, homens, precisavam ir. E com certeza iam com eles, né? A própria história diz isso, muitas mulheres, as mulheres iam para adoração ali, e levavam suas crianças, e era muito interessante porque saíam de suas cidades, iam se encontrando no caminho, na jornada, e naquela grande romaria, naquele grande movimento ali, né, a congregação estava ali para a adoração, mas eles vinham de tantos lugares, e a jornada não era fácil. É interessante porque a jornada era difícil, dependia de muitos esforços para eles chegarem até ali, e eles iam ao tabernáculo. O tabernáculo era, né, no tempo em que o templo ainda não havia sido construído por o rei Salomão, então se adorava no tabernáculo que havia sido feito à mão de Deus por Moisés. E ele era muito simples, porque a grandeza e a glória era a presença de Deus. Era a presença de Deus. Nós não precisamos de templos suntuosos, irmãos, sabe, de lugares suntuosos. A gente tem que buscar, obviamente, alguns confortos dentro da medida do possível, algumas facilitações para acessibilidade, esse tipo de coisa, mas Deus não precisa de nada disso para se mover. E às vezes a gente diz aqui, é porque aquele local ali maravilhoso, sabe, que você entra, parece que tem uma pista rolante que te leva até a tua cadeira, e cafezinho, e sala VIP, e não sei o quê, e isso e aquilo. Deus não precisa de nada disso. E às vezes as pessoas se acham detentoras da presença de Deus, e eu acho magnífico quando Jesus fala com Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra aonde ele quer, ninguém comanda a vontade de Deus, ninguém diz a Deus aonde ele tem que se manifestar. Deus se manifesta aonde ele quer, e Deus se manifestava, a presença de Deus era real naquele tabernáculo, e eles ali então se uniam e iam, e passavam às vezes em locais difíceis, né? Como o próprio Salmo vai falar um pouco sobre isso, e eles iam de força em direção à presença de Deus. Nada
poderia detê-los, nada poderia fazê-los desistir ou desanimar, e a força deles crescia a cada passo em direção ao templo do Senhor. Como o salmista diz, eles vão de força em força, eles vão acrescendo a força sobre a força. A Bíblia diz que nós somos transformados. Como é que nós somos transformados? Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Como? Olha aí, amém, alguém leu a Bíblia, fez o dever de casa, de glória em glória. É assim que nós somos transformados. E como é que nós devemos andar? Nós devemos andar de força em força. Assim como os israelitas, essa é a forma como que nós devemos desenvolver a carreira que nos está proposta. Não poucas vezes e não em poucas circunstâncias, nós estamos vivendo um combate à nossa fé, uma resistência espiritual muito grande à nossa fé. Nós somos diariamente bombardeados com uma gama de informação que são completamente distantes daquilo que a palavra de Deus nos ensina, completamente fora deste contexto da realidade, da revelação divina. Nós estamos dentro das escolas aprendendo, eu estou falando nós cristãos, você já passou talvez dessa fase, mas seus filhos estão lá, nossos netos estão lá, aprendendo teorias como se fossem verdade absoluta, e teorias que não se coadunam com a revelação da palavra do Senhor, que diz que Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Mas então nós temos tantas teorias hoje, teorias para que o universo venha a existir, teorias para que o homem venha a existir. Todas elas não se mantêm em pé nem mesmo diante de uma ciência que não seja essa ciência naturalista, que acha que a explicação advém de alguma coisa, tudo veio do nada. Mas uma ciência que se debruça realmente sobre aquilo que se pode comprovar, ela refuta todas essas coisas, mas você sabe que existe um domínio sobre o mundo que é exercido por Satanás, e essa influência cultural advém disso aí, e não é de nós nos admirarmos, mas há uma conjuntura de adversidades que tentam abalar a nossa fé, impedir o nosso avanço, diminuir a nossa velocidade. É assim ou não é? Às vezes você começa uma nova temporada e começa, sabe, com muito fervor, com muita dedicação, uma nova temporada. E ali eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou estar participando, eu vou começar a fazer parte de alguns projetos aí, e aqui na igreja, e vai ser maravilhoso. E de repente, situações e circunstâncias se apresentam e você, hoje eu não posso, olha o problema ali, olha, hoje eu não estou podendo, hoje eu não quero, hoje não dá, hoje eu estou assim, hoje eu estou assado, é o trabalho, são os estudos, e você vai perdendo força, e consequentemente isso impede o seu avanço. Nós precisamos nos espelharmos, agir como esses israelitas, que cresciam em força à medida que avançavam, mas perceba que, infelizmente, nós fazemos uma constatação a respeito dessa geração cristã, como elas estão indo, não de força em força, mas de fraqueza em fraqueza, não de vitória em vitória, mas muitos andando de derrota em derrota, de fracasso em fracasso, não de glória em glória, mas de tropeço em tropeço, não de conquista em conquista, mas de derrota em derrota. Meus irmãos, infelizmente, é uma constatação. Eu lido com pessoas, e você também. E você pergunta a esses cristãos: irmão, cadê você que não está indo na igreja? Eles não vão de força em força, mas é ali, aquela coisa difícil, você tem que estar ligando, você tem que estar insistindo, você tem que estar puxando o tempo todo, porque a força não aumenta,
O salmista diz que eles iam de força em força. Essa força, ela precisa ser aumentada na jornada da vida. Como estes israelitas na jornada para o templo, junto com suas famílias, junto com todo o povo, saíam de tantos lugares, mas iam de força em força. E eles passavam pelos vales áridos, que é chamado em algumas traduções de vale de Baca, e algumas mais antigas de vales de lágrima, porque vem do radical, e aí dá essa ideia que era um lugar de sofrimento, de dores, porque na jornada da vida nós passamos pelos vales áridos, pelos locais inóspitos, pelas regiões difíceis da jornada. Nem tudo é flores, nem tudo são veredas que estão preparadas para transitarmos alegremente. O caminho é apertado, irmãos. O caminho é estreito, mas nós contemplamos o final dele. Glórias a Deus. Então nós constatamos que muitas pessoas, talvez você esteja se lembrando de alguém, que não foi de força em força, mas que acumulou a sua fraqueza ou o seu fracasso, e que talvez hoje não tenha mais forças para se levantar e ir ao local da adoração, ouvir ao local da adoração, se nós falarmos dessa congregação que adora ao Senhor. Olha se não é assim. Alguns entre nós foram de fracasso em fracasso. Alguns entre nós de derrota em derrota e não de força em força. Infelizmente, alguns fracassaram por causa do pecado. Alguns deixaram de investir nas suas vidas espirituais e brincaram, achando que eram donos de uma situação espiritual confortável. Nunca menospreze os ardis de Satanás. A Bíblia diz: aquele que está em pé, repita comigo, em pé, não é sentado, não é deitado, mas em pé, cuide para que não caia. Quem cai é quem está em pé, irmão. Então nós temos que ter cuidado e não menosprezar. E muitas pessoas já não têm mais forças para vir, se adequaram ao grupo de desigrejados, que são pastoreados por líderes que eles nunca olharam nos olhos, que nunca lhes deram um abraço ou um aperto de mão. É assim ou não é? Que não tem compromisso e nem conhece o nome dos seus filhos, não os viram nascer, não acompanham o crescimento deles, não oram por suas famílias, e acham que estão indo, vão, mas não de força em força, e há o perigo de ficarem no meio da estrada. Mas o propósito de Deus para a sua vida é que você vá de força em força. Diga isso ao seu irmão, vá de força em força, irmão. Esse Salmo 84 é um salmo extraordinário, em todo o seu contexto. Mas ele traz essa palavra para o nosso coração nesta manhã. Qual é o segredo dessa geração de israelitas que andava de força em força? Qual é o segredo para que eu e que você andemos assim, sigamos a nossa jornada de vida cristã desta forma? Então, o texto nos revela algumas coisas tão importantes, e nós poderíamos ampliar tanto isso, e aqui a gente podia pregar alguns dias sobre essas questões. Eu separei apenas os 3 versículos, que são os versículos 5, 6 e 7, onde está escrito dessa forma. Eu falei do 7 no início, do início do 7, mas diz assim o texto sagrado no Salmo 84. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, se referindo ao Senhor,
em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, quando passa pelo vale árido, ou vale de Baca, ou vale de lágrimas, faz dele um manancial, de bênção o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha que palavra extraordinária, hein? Então, existem algumas coisas aqui que vale a pena a gente explorar no texto. Primeira coisa, o que é que determinava esta força que eles tinham? É que eles buscavam a sua força no Senhor. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, referindo a Deus. Se a sua força está em Deus, há uma recompensa para você. O apóstolo Paulo, ao escrever uma carta à igreja em Éfeso, no capítulo de número 6, os versículos de 10 a seguir, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas são contra estes poderes das trevas. Por isso vocês precisam se revestir de toda a armadura de Deus. Quando nós estamos buscando a nossa força no Senhor, queridos, nós estamos nos revestindo da armadura de Deus, nós estamos nos preparando para todo o confronto espiritual que está à frente, para estarmos providos de todas as armas, tanto de defesa como de ataque. E Deus nos quer revestir desta forma. Mas há um mal que eu vejo em muitas pessoas, que buscam o seu refúgio na força do braço de carne, que estão focados naquilo que é produzido pelo próprio homem. Jeremias, profeta de Deus, diz: maldito o homem que confia, que faz do braço de carne a sua força. Olha só. Às vezes a nossa confiança está em nós. Às vezes nós estamos como Nabucodonosor, que chega diante dos jardins suspensos da Babilônia e diz: tudo isso foi feito para a minha glória e com a força do meu braço. E Deus o afetou com uma loucura temporária. Ele levou 7 anos, completamente falto do seu juízo, andando como um animal sobre a terra, para compreender que de Deus vem a nossa força. E depois ele entende isso, ele compreende isso. E olha que o jardim suspenso da Babilônia foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, hein? Deveria ser algo extraordinário, sem sombra de dúvida. E aquele imperador ali, ele se ufanou, ele se envaideceu por conta disso. Mas às vezes, queridos, em uma proporção menor, porque você não foi o mandante da construção dos jardins suspensos da Babilônia, mas às vezes no seu próprio jardim, você vê motivo para você se envaidecer e confiar na força do seu braço, na sua própria edificação, no seu próprio conhecimento, na sua cultura, no seu vigor físico, na sua condição financeira, na sua intelectualidade. Você vê motivos para se sustentar sobre isso. E sabe o que acontece muitas vezes? Você começa a fraquejar, porque essas coisas não são suficientes para levar você adiante na jornada da sua vida espiritual. É muito bom que você se aperfeiçoe a cada dia no crescimento de sua intelectualidade, dos seus recursos, tudo isso é bom, querido, mas nunca deixe de se lembrar de quem pode te levar até o fim da jornada é Deus. Deus, somente Deus, não existe outro. Então tira do teu coração qualquer raiz de orgulho, de vaidade, de engrandecimento pessoal e deposita todas essas expectativas da sua vida em Deus.
Faça a sua parte, mas não confie na força do seu braço. Diga a quem está do seu lado, não é você, é Deus na sua vida. Pode dizer isso aí, é Deus na sua vida. Para que você nunca se esqueça, deixa isso aí. Guardado no teu coração, é Deus na sua vida. Mas uma segunda coisa, ele diz aqui ainda no versículo de número 5, a força está naqueles de coração reto. Versículo 5 diz, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, os caminhos retos. Eles vinham de muitas partes, como foi dito aqui, da nação, de muitas regiões distintas, mas o coração de todos eles apontava para um só destino, e esse destino onde estava a presença de Deus. O nosso coração precisa estar de acordo à vontade de Deus. Um coração reto é um coração que é determinado pela vontade de Deus, e não pelos critérios morais deste mundo, e não por aquilo que este mundo chama de certo, ou aquilo que esse mundo diz que é errado. O nosso coração não pode estar confiado nas nossas percepções. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem extremamente corrupto, quem o conhecerá? Mais uma vez Jeremias. O teu coração é enganoso, irmão. O meu coração é enganoso, irmão. Mas quando nós estamos permitindo que o caminho de Deus norteie nossos corações, aleluias, nós vamos desfrutar desta bem-aventurança, nós vamos chegar ao nosso destino com muita alegria, nós vamos ser abençoados pelo Senhor. O verdadeiro cristão conhece um só caminho, é o caminho proposto na palavra. Jesus disse, João 14,6, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha se não é assim. E este é o caminho proposto que deve estar no nosso coração. Nós não podemos estabelecer novos caminhos, há um propósito, há uma direção. Imagine se na jornada deles, eles se determinassem a buscar atalhos. Vamos pegar um atalho aqui. Isso poderia levá-los para uma outra direção. E para um outro final na jornada deles. Há um caminho que nos leva a um destino. E às vezes nós queremos alternativas mais fáceis. E às vezes nós queremos fugir dos momentos difíceis que esses caminhos reservam. Nós temos em nós esse instinto de sempre procurar o que é mais fácil. Mas nem sempre o que é mais fácil nos leva aonde nós devemos chegar. A gente sempre quer o alternativo. É assim ou não é? Às vezes você está dirigindo numa estrada, você vê aquele engarrafamento, dá vontade de você entrar ali pelo lado, né? Pegar o acostamento e ir, para não precisar enfrentar aquele trânsito. Às vezes a gente quer caminhos alternativos, mas os caminhos do Senhor, primeiro, eles nem sempre, queridos, eles nem sempre são como nós pensamos que seria. Nem sempre. Sabe por quê? Como diz o texto aqui, existem uns vales áridos na jornada. E às vezes a gente pergunta, né, por que Deus permite que estes vales, que esses momentos, né, que é obviamente uma linguagem figurada, né, são os momentos difíceis da vida. Por que eles estão determinados em nossa jornada? Não poderia ser tudo mais fácil? Deus não poderia nos livrar desta luta, deste problema? A gente não pensa assim, às vezes a gente pensa assim, né? Mas existe um porquê. Existe um porquê de todas essas coisas. É porque Deus está provando nosso compromisso com Ele. Deus está provando a nossa
tenacidade no Evangelho. Deus está sondando o nosso coração. Há uma palavra de Deus aos hebreus quando eles estavam ainda no deserto, e Deus disse: para isso mesmo eu vos trouxe ao deserto, para os humilhar, provar e conhecer o que está no vosso coração. Primeiro Deus diz: eu vou humilhar vocês. O que Deus quer dizer com isso? Deus vai escarnecer de nós? Não. Deus está dizendo: eu vou mostrar a vocês que vocês não são autossuficientes, que vocês dependem de mim. Quem vai suprir vocês nesse deserto? O salmista chega a dizer: como que Deus poderia colocar uma mesa para sustentar este povo no deserto? E Deus está dizendo: eu vou mostrar a vocês que existe um lugar onde vocês não têm condição de se prover sozinhos, mas é ali que vocês vão comer o melhor que vocês já comeram na vida de vocês, porque eu sou o provedor. É no deserto que Deus faz descer o maná. É no deserto que Deus dá aquele pão, que descia aquela sementinha do céu. Olha que coisa maravilhosa, hein? Então Deus disse assim: e aí? Quem vai sobreviver nesse deserto aqui? De onde é que vocês vão tirar água nesse deserto aqui? Não tem água nesse deserto. Mas então a Bíblia diz que existia uma rocha. Olha, que coisa mais maluca, a gente não sabe nem como entender isso. E em uma certa ocasião, que essa rocha os seguia. Imagine, e Deus está dizendo: se vocês não acham água no caminho, a água corre atrás de vocês. Sempre haverá uma fonte aberta no deserto para aqueles que confiam no Senhor, cuja força está em Deus. E eles estavam ali. Imagine, a jornada era fácil para chegar de regiões bem distantes até o local da adoração, o tabernáculo. Para esses israelitas, não. Poderia faltar alimento, sim. Poderia faltar água, sim, do ponto de vista humano. Mas havia uma promessa de Deus. Havia uma promessa de Deus. Quando Deus disse a eles que eles deveriam ir a Jerusalém anualmente para adoração, Deus estava comprometendo-se em os conduzir de forma segura. Mesmo que passassem por desertos, e alguns deles atravessavam lugares desérticos, áridos, para chegarem ali. Faltava água? Não. Sabe por quê? Porque Jeová Jirê estava ali. Ele é o nosso provedor, queridos. É maravilhoso nós entendermos coisas como essa. Então Deus permite isso. Mas havia também, a força deles vinha de uma coragem onde eles encontravam em Deus capacidade para vencer. Quando passa pelo vale árido, eles não fugiam das lutas, eles não fugiam dos momentos difíceis, eles sabiam que no caminho haveriam lugares áridos, mas eles não diziam: não vamos lá não, porque existem lugares áridos. Nós não vamos não, porque existem dificuldades. Hoje às vezes para vir numa igreja, a pessoa diz: não vou não, eu tenho que trocar uma roupa, eu tenho que, entrar num carro, eu tenho que ir ali. Às vezes dá um trabalho para parar, não é? Mas eles saíam de regiões distantes, iam andando em romaria, fortalecendo a cada dia a jornada. E eles estavam dispostos a passar pelos momentos de dificuldade. E olha, que ninguém busca isso para si. O texto diz no versículo 6, quando passa. Não quer dizer que o passar por situações difíceis deve ser uma opção de nenhum de nós. Mas também não deve ser a nossa opção fugir de momentos difíceis. Quando a coisa aperta, galera vaza, não é? Você vai, você vê logo. Quem está indo de força em força, ou quem está indo de fraqueza em fraqueza, e não resiste o tempo da batalha, o tempo da luta, não, Tiago? O tempo da adversidade.
Quem vai de força em força, passa por qualquer momento. E eles eram assim. Quando passa pelo vale de Baca, este vale de lágrimas, né? O Senhor coloca à prova a convicção deles. Porque esse caminho é todo bom, queridos. Ninguém é provado. E se ninguém é provado, como sabemos se somos aprovados? Deus, na sua presciência, conhece tudo. Mas eu não sei se a fé de Camilo é real, se nos momentos da prova, Camilo não permanecer firme com o Senhor. E se não houver prova, como comprovar a nossa fé? É muito bom quando tudo vai bem, é muito bom quando tudo está dando certo, mas nós sabemos quem verdadeiramente é cristão sincero quando as adversidades chegam. É aí que a gente conhece quem é quem, irmão. É aí que a gente vê quem é quem. É quando a enfermidade chega ali que você tem que lidar com ela. É quando as dificuldades financeiras. É nas decisões difíceis da vida. Você não pula fora do barco. É quando Deus diz para você ali, e é ali que você vai plantar. Você diz, mas eu não queria plantar ali, Senhor. Eu não sei se aquele terreno é bom para mim plantar. E Deus diz, não tem problema. Aquele será o teu campo de pouso. Como diz Oséias, né, Deus ali através de Oséias. Um campo de pouso, um campo difícil, mas você vai arar, e você vai dar o seu melhor, até que, diz o Senhor, desçam as chuvas lá do céu. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus prova a nossa convicção nessa jornada, e só somos aprovados assim, irmãos. Dessa forma, desse jeito. Desse jeito. A força deles estava em sua determinação. Você é um crente determinado? Eles vão indo. Preste atenção nisso. Ou seja, eles não param. Quem vai indo, não está parado. Quem vai indo significa dizer que não se deteve na estrada. Eles vão indo. É uma constatação. É como se nós estivéssemos olhando para eles. E eles estão se movendo de todos os lugares. E eles vão se encontrando na estrada. E eles não param. E nada tem a capacidade de detê-los nessa jornada, através de uma convicção profunda e de uma determinação profunda. Eles vão indo. Eu quero saber de você. Você está indo mesmo? Você continua indo? Ou algum agente, ou alguma circunstância está impedindo o seu avanço, a sua jornada, a um novo tempo, a uma nova temporada de Deus na sua vida? Você está indo mesmo? Eu quero orar para você, e eu quero olhar, e olhando para você, eu quero ver alguém que está indo, porque às vezes eu olho para pessoas que estão retrocedendo, ou que estão estagnadas. Mas eu quero ver o avanço na sua vida. Eu quero ver de você e saber de você. Ver em você e saber de você que você está indo, que você está avançando, que nada para a sua jornada, à vontade, ao propósito de Deus. Nada tem este poder, nada tem esta capacidade. Se Deus me disse vá, eu irei. E eu quero ver o seu crescimento, o seu avanço, o seu ir. Eu vou finalizar com isso. Esta força estava no poder da união. Porque quem ia, tomava uma decisão pessoal, fazia uma escolha pessoal, mas não ia sozinho. Não ia sozinho. Eles iam juntos. E em cada cidade que eles passavam, se encontravam. E o volume deles aumentava. Eles iam e se juntavam na estrada. Nós não estamos sozinhos. Há alguém ao teu lado para te ajudar, para te fortalecer, para te orientar, para orar por você. E sabe
Qual é o maior segredo aqui? Essa união fazia força, mas havia uma questão que eu citei aqui, que é algo a mais. Não eram apenas aqueles que estavam ou saíam de um mesmo lugar, mas eram aqueles que iam sendo agregados. Cada alma que a gente ganha, cada vida que a gente alcança, vai sendo agregado e vai trazendo força, aos que caminham, e vai aumentando o número dos que caminham, e um pequeno grupo vai se tornando maior, até se ver uma multidão que caminhava. E você pode imaginar aquela multidão chegando em Jerusalém para o dia da festa. Então eles começavam a chegar um dia antes, 2 dias antes, aquelas multidões iam se aproximando de Jerusalém, e alguém que estava lá nos muros daquela cidade olhava e podia dizer: lá vem o povo de Deus para adoração, lá vem o povo de Deus para adorar ao Senhor. Olha lá, eles vêm unidos, eles estão chegando em Jerusalém, eles vão entrar pelas portas na cidade do grande rei. E eu fico pensando que assim seremos nós, não naquele dia em que entrarmos na Jerusalém terrena, mas na Jerusalém espiritual. Eu sei que os anjos talvez digam isso: lá vem eles, os lavados, os remidos, e eles vêm em multidão, eles vêm pelo arrebatamento, eles estão chegando aqui, eles vão entrar pelas portas na Jerusalém espiritual, na cidade preparada para a igreja do Senhor, para os santos do Senhor. O salmista diz: levantai, ó vós, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Os portais se levantarão, o Rei da Glória entrará, mas nós estaremos ali na presença do Senhor. Nós não vamos sozinhos, e naquele grande dia não haverá um pequeno número, mas uma multidão incontável, como diz o texto da palavra de Deus, de povos, línguas, raças e nações. Sabe de uma coisa, irmão? Eu vou estar lá. E você? Olha para a cara desse irmão que está ao teu lado, vê se ele está andando de força em força aí. Olha para a cara dele e vê se essa criatura, se não diz para ele assim: rapaz, toma jeito. Olha aí, fala aí com ele: toma jeito, toma jeito. Você precisa se fortalecer na força do poder de Deus, e nós vamos chegar lá, indo de força em força. Vão indo de força em força. Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé por um instante. Glória a Deus, vamos lá.